Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiana Nano, eu sou professora de francês e nesse vídeo eu vou elencar 10 diferenças culturais entre a França e o Brasil. Se você gosta desse assunto, dê o like no vídeo, se inscreve aqui no canal também. Se você está estudando francês, espero que ele ajude muito no seu aprendizado. E então, vamos lá! Antes da gente começar, eu queria te pedir para comentar se você já passou por alguma situação estranha, inusitada lá na França por conta dessas diferenças culturais, né? A gente sabe que os franceses eles têm um pouquinho essa fama de serem grossos, né, ou mal educados, mas muitas vezes isso acontece porque a gente não conhece essas diferenças culturais e a gente acaba como eu posso dizer, infringindo, né, alguma dessas regras de educação lá na França. Então a gente tem, na verdade lá na França a gente tem dois contextos, como eu já disse aqui no canal, já tem vídeo sobre isso, a gente tem dois contextos lá na França, o formal e o informal, tá? Nesse vídeo eu vou elencar 10 diferenças culturais que acontecem em contextos formais, tá? Que geralmente é o contexto que nós brasileiros vivemos lá na França, né? Porque a gente vai como turista, como viajante e a gente não conhece intimamente um francês, tá? O contexto informal, ele acontece quando a gente conhece intimamente um francês ou enfim, quando a gente tem família lá, e aí são contextos mais informais porque são mais próximos, são mais íntimos. Eu sei que muita gente não tem isso, então acaba passando mais pelos contextos formais lá na França, onde a gente não conhece as pessoas e a gente tem que usar o tratamento formal, que é o vous, né? Tem já vídeo disso aqui no canal. Então essas 10 situações que eu vou elencar aqui são situações que acontecem nesse contexto formal onde a gente não conhece as pessoas e a gente tem que usar o vous com elas, tá? Então a primeira regrinha aqui é o que em francês a gente chama de politesse, politesse française. A gente tem a politesse française, que seria a educação francesa, né? Politesse é quando você é uma pessoa polida, quando você é uma pessoa educada. Então, em contextos formais, na rua, em estabelecimentos comerciais, a gente tem que aplicar as regrinhas de politesse para ser bem aceito, tá? Então, é o seguinte, quando você vai abordar uma pessoa, que seja lá na padaria, na loja, no supermercado ou mesmo na rua, você tem que falar bonjour, tá? Tem que falar o bonjour se for de dia, você tem que falar o bonsoir se for à noite, né? Se você colocar o madame, monsieur no final, fica mais legal ainda. Então você pode falar o bonjour madame, bonjour monsieur, tá? Quando você entra, enfim, no museu, né, numa boulangerie, né, na padaria francesa, quando você entra numa loja, você tem que falar bonjour ou bonsoir. No restaurante, né, enfim. E sempre usar também o s'il vous plaît. S'il vous plaît, que é o por favor em francês. Então, por exemplo, para pedir um café, você pode falar bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît, tá? Usando então sempre o bonjour, usando sempre o s'il vous plaît, você com certeza já vai ser muito mais bem aceito lá na França. Para se despedir da pessoa, você pode também usar o au revoir, bonne journée, que quer dizer tenha um bom dia, ou bonne soirée, tenha uma boa noite. Eles usam muito essas fórmulas, são fórmulas de politesse, tá? Nesses contextos em que você não conhece a pessoa. Então, são contextos de hotel, de padaria, de supermercado, de loja, de restaurante, enfim, né? E a gente que vai para lá, então, acaba frequentando muito esses lugares. É muito legal você usar essas fórmulas de politesse. Bonjour, bonsoir, o je voudrais também, que é eu gostaria, s'il vous plaît, au revoir, bonne journée ou bonne soirée, se for noite, tá bom?
Isso, então, é regra básica aí da politesse française, tá? Então, se você tá na rua, por exemplo, essa já é a segunda dica aqui. Se você tá na rua e você quer abordar uma pessoa para pedir informação para ela, você tem que também usar as palavrinhas mágicas, né, da politesse française. Você pode abordar a pessoa usando o pardon ou o excusez-moi. Pardon ou excusez-moi, tá? Se você tá procurando um lugar, então, lá na rua, você pode falar para a pessoa, pardon, je cherche le musée d'Orsay, s'il vous plaît, tá? Você pode usar essa fórmula aí, je cherche, eu procuro, né? Pardon, je cherche le musée d'Orsay, s'il vous plaît, tá? Sempre usando s'il vous plaît, tá? No final, então você tem que abordar a pessoa dessa forma, né? Usando o pardon, o excusez-moi. Pode falar um bonjour para a pessoa também, que vai ser muito bem visto, né? Pardon, bonjour, je cherche le musée d'Orsay, s'il vous plaît. Tá legal? Então, essa foi a segunda regrinha aí de politesse française. Terceira regrinha, muito importante também, não toque na pessoa. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco essa mania, né, de tocar na pessoa. Lá na França, não, tá? Você tocar na pessoa é visto como se você estivesse ultrapassando um limite, tá? É como se você estivesse invadindo o espaço corporal, pessoal dela. Então, não toque numa pessoa que você não conhece na rua, lá na França. Quarta regrinha, não gesticule. A gente também gesticula muito aqui no Brasil, na verdade. Lá na França, assim, ó, falar com as mãos, gesticular e tudo mais, não é bem visto, tá? Eles são bastante reservados, então tem que ficar um pouquinho mais rígido na rua quando você for falar com francês. Tá legal? Agora, a gente vai para nossa quinta dica. A quinta dica, então, são situações que acontecem quando a gente está num restaurante lá na França. Primeira coisa, não chegar sentando, tá? Não, aqui no Brasil a gente faz muito isso, na verdade. Lá na França não. Você chega num restaurante, por mais que tenham mesas vazias, você não pode chegar sentando. Você tem que perguntar pro garçom ou pro maître se tem uma mesa, tá? Para você sentar, porque apesar de ter mesa vazia, elas podem estar reservadas. Isso enfim, eles respeitam bastante essa regra. Então você pode perguntar pro garçom ou pro maître, por exemplo, est-ce que vous avez une table pour 2 personnes, s'il vous plaît? Obviamente que tem que usar o bonjour aí no começo, né? Já estou pressupondo que você vai usar o bonjour ou o bonsoir com a pessoa, né? Então você fala bonjour ou bonsoir. Est-ce que vous avez une table pour 2 personnes, s'il vous plaît? Tá? Você tem uma mesa para 2 pessoas, por favor? Tá legal? E aí você vai sentar na mesa que ele te indicou. Tá? Lá na França, aqui no Brasil, a gente costuma, por exemplo, a gente está em 2, a gente senta numa mesa que é para 4 pessoas, né? Que tem 4 lugares. Lá na França, não. Lá na França, quem já foi para Paris sabe, né? Que os espaços são um pouco menores, né? Os restaurantes são menores. Então, realmente, uma mesa, se você está em 2, você senta numa mesa de 2 lugares. Se você está em 4 pessoas, senta numa mesa de 4 lugares, tá? Então também tem que respeitar isso. Tá legal? Outra diferença cultural, então, aqui que a gente tem com a França, ainda nesse contexto de restaurante, né? A sexta dica, então, que eu te dou é chamar o garçom discretamente. Aqui no Brasil a gente chama o garçom de campeão, amigo, né? A gente gesticula, a gente chama de vários nomes, a gente chama alto também, né? Falar amigo, né? Lá na França, não, tá? Para começar, você não pode falar garçom lá na França. Garçom, lá na França, é um falso cognato, na verdade. Garçom quer dizer menino, garçom, né? Em francês quer dizer menino.
E garçom do português, em francês, é serveur. Serveur é garçom. Então, não use garçom lá na França para chamar o garçom. Como você vai chamar o garçom lá? O garçom é? Como você vai chamar o garçom, então, lá na França? Você vai ter que chamá-lo bem discretamente, certo? Basicamente, assim, uma troca de olhares, você vê que o garçom olhou para você, você olha para ele, você faz assim, bem discretamente, não precisa falar alto, não precisa, sabe? O máximo que você pode falar, mas não alto, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, então quer dizer senhor, né? Senhor, por favor, né? Monsieur, s'il vous plaît, tá? Ele vai te ver, ele vai responder. Pode ser que ele demore um pouco para ir na sua mesa. Você pode até achar que ele esqueceu de você, mas ele não esqueceu. Ele vai até a sua mesa, tá? Então, essa é a forma de você chamar o garçom lá na França. Tá legal? Ainda nesse contexto de restaurante, sétima dica, o celular, certo? O celular, aqui no Brasil, a gente põe em cima da mesa, a gente tira selfie, a gente sai filmando, né? Lá na França, não, tá? Eles não têm essa relação que a gente tem com o celular. Então, é mal visto você colocar o celular em cima da mesa quando você está comendo no restaurante. É muito mal visto você sair filmando um estabelecimento, que seja um restaurante, que seja uma boulangerie linda que você viu lá na França. Você tem que sempre pedir autorização para a pessoa, para as pessoas do lugar, do estabelecimento, para filmar. E tirar selfie também. Tirar selfie não é muito comum, não é muito bem visto em algumas situações lá na França, né? Como a gente tira selfie aqui no Brasil o tempo inteiro, tá? Então essa questão do celular também é uma diferença cultural entre Brasil e França. Continuando aqui ainda no contexto de restaurante, mas é um contexto que vale para tudo também, que é a oitava dica aqui do vídeo, que é não falar alto, né? Isso é uma coisa bem brasileira também, a gente fala muito alto aqui no Brasil, dependendo do contexto, é muito alto mesmo. E lá na França, não. Lá na França, a regra de educação, de politesse française, diz que não é para falar alto. Eles não falam alto em restaurante e eles não falam alto em diversos contextos aí, que a gente está na rua, ou que a gente está, né, no museu, ou que a gente está, enfim, né, fazendo como fala, uma excursão, né, não fala alto. Em francês é ne parlez pas trop fort. Ne parlez pas trop fort, não fale alto, ou não fale muito alto, é uma regra básica de politesse française também, uma super diferença cultural entre Brasil e França. Agora a gente vai para a nossa nona dica, é uma dica que ela acontece na rua e nos transportes públicos, né? Metrô, tramway, que seja. É pedir licença para a pessoa. Como eu disse, eles não costumam tocar, né? Não tem toque, né? Tocar outra pessoa na rua lá na França. Então, quando isso acontece, isso pode acontecer mais no metrô, né? Pode acontecer mais no ônibus, que são lugares onde a gente tende a trombar um pouco mais nas pessoas, tá? Então, eles costumam falar muito pardon nessas situações. Pardon pode ser, então, usado como com licença, pode ser usado como perdão porque eu encostei em você. Então, se você estiver aí na França usando transporte público ou por acaso trombou com alguém na rua, use e abuse do pardon. Pardon, você vai ver que eles falam muito aí no metrô de Paris e das outras cidades também, no ônibus, tá? Pardon. Usar sempre o pardon, tá? Nesses lugares, né? Que tem um pouco mais de gente junta, tá? E ainda falando de transporte público, nossa 10ª dica é se manter sempre à direita nas escadas rolantes, tá?
Se você não tiver com pressa, se você não quiser ir subir rápido, a esquerda fica livre para quem tá com pressa, né? E a direita você sempre tem que ficar paradinho, tal, sempre à direita, tá? Eu sei, eu moro em São Paulo, eu sei que em São Paulo é um pouco assim também, porque tem muita gente, né, no metrô. Em São Paulo o pessoal também tem um pouco essa regra, então, mas eu sei que em outras cidades não é uma coisa assim tão natural, né? Então lá na França, se você tá usando aí o metrô, sempre se manter à direita na escada rolante, acho que para você que tá vendo o vídeo aqui, né? Se mantém à direita, então, se você quiser ficar parado, tá? Se você quiser ficar parado na escada rolante, se mantenha à direita. Se você tá com pressa, quiser andar, tal, a esquerda vai estar livre para você, tá? Então é isso, essas foram as 10 dicas. Não esquece de comentar aqui embaixo do vídeo, caso você tenha passado aí por alguma situação diferente, inusitada, né, ou estranha na França por conta dessas diferenças culturais, ou se você acha que os franceses foram grosseiros por conta de e aí você percebeu que é por conta de uma diferença cultural, enfim. Comenta aqui embaixo do vídeo, eu vou ficar muito feliz em responder para você, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.